Durante café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e lideranças evangélicas, a ex-ministra da Mulher e da Família, Damares Alves, relatou a participação do Brasil no Consenso de Genebra, na ONU, em que um grupo de países, inclusive o Brasil, firmaram posição para não estimularem políticas públicas a favor do aborto. A ex-ministra também relatou outras ações do Brasil na ONU em defesa da liberdade religiosa. Damares Alves afirmou que a chegada de um cristão à posição de chefe do executivo despertou raiva no inferno. A ex-ministra disse: "O inferno está com muita raiva de todos nós e o inferno está se levantando. E o inferno mandou uns capetas, vocês não têm ideia, tem até um careca." A ministra listou uma série de ações contra o presidente, desde a oposição da velha imprensa e do judiciário, até fatores como a pandemia e a guerra na Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro tomou a balsa que faz a travessia Guarujá-Santos para ir assistir ao jogo do Santos contra o Curitiba. Na balsa, o presidente foi abordado por cidadãos que queriam cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 9 meses, toda a renda de nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Chamado Consenso de Genebra. Até gostaria que os parlamentares depois falassem mais sobre o Consenso de Genebra. O Consenso de Genebra foi articulado pelo nosso governo em parceria com a Hungria, com a Polônia. O que é o Consenso de Genebra? Nós fomos para a ONU, lá onde se discute a legalização do aborto, e falamos o seguinte: seremos membros da ONU desde que não seja obrigado nenhuma política pública de aborto em nossas nações. E aí, pastores, nós levamos a proposta: qual país quer liderar, qual país quer assinar esse consenso? O nosso Consenso de Genebra hoje já tem 38 países que assinaram e continuam membro da ONU, mas não terão políticas públicas de legalização do aborto. E aí, pastores, depois que esse consenso começou a funcionar, precisavam de um país que fosse líder.
E achavam que era nos Estados Unidos, o presidente Trump perde a eleição, achava que era a Hungria estava com certos problemas, e aí, na última eleição, o país que está liderando o Consenso de Genebra hoje é o Brasil. Eu queria que vocês pensassem quantos milhões de crianças não serão sacrificadas em 36 países do mundo sob a liderança do Brasil. E aí eles estão dizendo que isso vai acabar, porque essa onda de aborto na América do Sul está chegando, Argentina, Colômbia, mas não vai acabar. É possível que nós sejamos a única nação da América do Sul a não legalizar o aborto. E, pastores, agora também tem um outro movimento na ONU que está com apenas 5 países amigos da família. O líder deste movimento oficial também é o Brasil. Pastores, não somos só uma esperança mais para o Brasil. O presidente Bolsonaro é uma esperança para o mundo. E há um outro tema na ONU que o presidente levantou e que nenhum presidente da República tinha feito: o combate à morte de cristãos. A ONU, irmãos, não fala sobre isso por causa dos outros países árabes que fazem parte do grupo. O presidente Bolsonaro mandou um recado. E no segundo momento eu estive só com os ministros. E o recado foi: nós não vamos apenas mais orar pela igreja perseguida. Oramos todos os dias nos nossos tempos. O Brasil não vai apenas mais orar. O presidente da República e seus ministros vão se levantar contra a morte de cristãos em qualquer lugar do mundo e de forma oficial. Somos também, pastores, a esperança da igreja perseguida. Eu precisava fazer essa introdução, falar, porque nós conversamos com os irmãos em 2018. E hoje a gente vem para apresentar números, dados, informações que talvez não cheguem até vocês. Mas tudo que foi conversado com a Igreja Assembleia de Deus foi e está sendo cumprido por este governo. A começar pelas reuniões de ministros. Não tem uma reunião que não comece com oração. A começar pelas vigílias que acontecem nessa casa, né, irmã Michele? E que acontece agora também no Planalto. A começar por um presidente que começa toda a sua fala dizendo: agradeço a Deus a minha vida. É um novo tempo, mas saiba, o inferno está com muito mais de todos nós. E o inferno está se levantando. E o inferno mandou uns capeta que vocês não têm ideia. Tem um até careca, tá? Vocês não têm ideia, pastor. Os capetas dos soldados do inferno têm mandado. Não tem sido fácil. Tudo se levanta contra este governo. Tudo conspirou contra este governo. Brumadinho por 9 dias. Óleo na praia. Queimada no Pantanal. Aí vai. Aí quando a gente achava que não tinha mais nada, o Congresso começa a brigar entre si. Aí um judiciário se levanta contra nós. Toda a imprensa contra nós. Quando a gente achava que não tinha mais nada contra nós, tem uma pandemia. Quando a gente está no final da pandemia, vem uma guerra. Tudo, irmãos, tudo conspirou para que um governo cristão não desse certo. Mas o mundo olha para cá e o mundo está perguntando como é que eles estão conseguindo. E o mundo vai ter que ouvir: Deus é Deus daquela nação. Obrigada, pastores, por terem vindo. Muito obrigada. Deus é todo também. Nosso presidente. Ministro da Educação baixa uma portaria. Ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado. A rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não é... a gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar. Tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo
interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo. E, num segundo momento, estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros, baixando normativas, nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação. Houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo. Porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né, sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né, e é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros. Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.